Olá, amigas e amigos do canal Mineral. Nesta sexta-feira, vou falar sobre um decreto que foi publicado agora, no dia 29 de junho de 2022, assinado pelo presidente da República e pelo ministro das Minas e Energia. Bem, o canal Mineral, amigos, ele pode ser acessado no Twitter, no Instagram e no Facebook também. E, como sempre a gente solicita, não deixe de se inscrever no canal Mineral. Nós apresentamos programas que podem interessá-lo. Compartilhe esse vídeo. E, quanto aos programas nossos, não deixe de assistir o Saúde e Segurança no Trabalho da Mineração, da Marta Freitas. Um programa sobre remineralização e rochagem, apresentado pela Suzy Hoff. E também nós temos um programa que é Cultura e Mineração, na Formação Regional de Minas Gerais, apresentado por José Moreira. E o Argumento Cortante, de Reginaldo Inácio, um outro programa importante, com muitos entrevistados muito legais, que é o Pé do Ouvido, do João César Pinheiro, e o Comunicação, do Lorival Andrade. Todos esses programas estão armazenados no nosso site. E podem ali ser acessados por vocês. Bem, pessoal, como eu disse, hoje vou falar sobre o Decreto 11.108, publicado agora, no dia 29 de junho. Esse decreto se destina a instituir a política mineral brasileira e criar o Conselho Nacional de Política Mineral. Bem, é um decreto que decide, uma decisão de um decreto, de qual era a política mineral brasileira, por esse governo. E se nós formos avaliar as políticas desse governo, nesses últimos anos, nós podemos ver como que se dá essa orientação, a instalação da política mineral brasileira e a criação do Conselho. O governo, nos últimos anos, tem promovido muitas mudanças através de normatizações dos ministérios, seja Minas e Energia, Meio Ambiente e outros. Em relação às questões do meio ambiente, abrindo as portas, abrindo as porteiras, pulando as cercas, como já foi dito em uma das reuniões tão divulgadas dos ministérios, para que as indústrias, seja o agronegócio, seja a mineração, né, acarrete problemas que forem no meio ambiente. O governo que enviou para o Congresso um projeto de lei, o 191, com problemas seríssimos para a questão da mineração na terra dos povos originários. Entendam, não sou contra a regulamentação do artigo 231, parágrafo 3º, mas que isso seja discutido e decidido pelos povos originários. A questão da forma como viu a questão dos minerais estratégicos, ampliando e muito esses minerais estratégicos com políticas próprias, e se acrescentou um tanto de bens minerais como estratégicos para que tivessem vantagens nas questões ambientais. As mudanças que estão ocorrendo na norma regulamentadora 22, que é a norma da saúde e segurança dos trabalhadores, o apoio à terceirização, e uma questão seríssima dos próprios órgãos de governo federal, seja a Agência Nacional de Mineração, que se mantém como uma agência que poderia se dizer, infelizmente, como se fosse de segundo grau, sei lá, né? O salário, as classificações, as vantagens de outras agências, os servidores da Agência Nacional de Mineração não têm. Da mesma forma que o Serviço Geológico Brasileiro, a CPRM, um conjunto de mudanças internas sem ter um acompanhamento por esses profissionais. Bem,
Agora, nós temos essa surpresa desse decreto, agora, do dia 22. É um decreto que, ao decidir criar o Conselho Nacional de Política Mineral, aplausos. Esse Conselho Nacional de Política Mineral, ele está previsto no primeiro um grande objetivo estratégico do Plano Nacional de Mineração 2030. Esse Plano Nacional de Mineração, no seu tópico, no seu eixo, seu objetivo estratégico, governança eficaz, a primeira ação é a criação do Conselho Nacional de Política Mineral. Mas, bem, ao se ler esse decreto, se avalia um tanto de pontos que seriam os orientadores da política mineral e para esse conselho, que pode ver lá. Nós vamos estar mostrando no artigo 2º, ele demonstra como o que está previsto nas políticas minerais são palavras impressas e publicadas, porque é exatamente o inverso que está sendo feito. Está lá previsto a valorização do aproveitamento nacional, a preservação do interesse nacional, a promoção do desenvolvimento sustentável, sei lá o que exatamente está sendo entendido como desenvolvimento sustentável, a responsabilidade socioambiental. Um dos tópicos nesse decreto publicado agora, é o estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico, à inovação, ao extensionismo tecnológico e empreendedorismo. Rapaz, nós temos uma redução enorme das verbas para pesquisa científica, para os centros de pesquisa, para as universidades. Mas, bem, agora o mais estranho desse decreto, e mais sério, tem a ver com o artigo 6º, que define a composição do Conselho. Qual é a composição desse Conselho? São 10 ministros do governo federal, que fazem a composição, fazem parte desse Conselho, mais um secretário especial de assuntos estratégicos da Presidência da República, e o diretor-presidente da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM. Aliás, coloca dessa maneira mesmo. Diretor-presidente da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM. Rapaz, isso em 1994, se não me engano. A CPRM agregou o Serviço Geológico do Brasil. Por favor, é um decreto do presidente, ministro das Minas e Energia. Pelo menos escrevam direito o nome da CPRM. É SGB-CPRM. Então, mudem esse artigo onde fala dessa composição do Conselho. E, interessante, não é colocado o diretor-geral da Agência Nacional Mineração, a ANM. Que estranho. Não coloca a ANM como fazendo parte do Conselho. Agora, o mais terrível, que dá o formato e o entendimento desse tipo de conselho pelo atual governo, é que serão convidados para participar do conselho, com direito a voto, um representante dos estados e do Distrito Federal. Um representante dos estados e do Distrito Federal. Um representante dos municípios produtores e afetados. E aí, olha só, não é um. 3 representantes da sociedade civil com notório conhecimento do setor mineral. Esse terceiro tópico, 3 representantes dos empresários, dos trabalhadores, de todo, seja o pessoal atingidos por barragens ou o que for, os rompimentos das barragens e tantas outras formas de populações que são atingidas. São 3 representantes, olha só, com notório conhecimento do setor mineral. E um representante de instituições de ensino superior, também com notório conhecimento do setor mineral. Todos esses serão indicados
você vai ter, e eles são designados pelo ministro de Minas e Energia. Bem, nós temos 10 ministros do governo federal, o presidente da CPRM e um representante do Palácio, e que fazem parte do conselho. É óbvio que é um conselho absolutamente governamental. E digo mais, de qualquer tipo de governo, uma formulação dessas é muito ruim para a mineração brasileira. Bem, então nós temos que avaliar que esse tipo de conselho, da forma que foi criado agora, e sabendo-se que ele está no Plano Nacional Mineração 2030 e é uma grande chamada nesse processo eleitoral, ele surge para dizer, nós já criamos, já está criado. Tudo bem, já criamos e já está criado. E é por isso mesmo, amigas, amigos do canal Mineral, nós temos que colocar em todas as propostas para o novo governo. Proposta para o novo governo é um chamamento de uma conferência nacional para a política mineral, que seja paritário, que não tenha amarras com governos, seja federais, estaduais, nem com setores que sejam empresários, mineradoras, pequenas, médias ou grandes. Que seja paritário, que seja quadripartite, paritário. Governo, empresários, trabalhadores das minas e entidades desatingidas pela mineração. É esta Conferência Nacional que tem que discutir como será a composição desse Conselho Nacional da Política Mineral, quais são os procedimentos, os encaminhamentos dessas políticas para a mineração brasileira. Essa é a questão. Nós temos que tornar essa indústria, como todas as indústrias, nós estamos falando, no caso dessa indústria da mineração, uma indústria que não seja de produzir para exportar, o que tem sido até hoje. Mesmo para os minerais estratégicos. O lítio é uma beleza. Terras raras temos que produzir muito. Investimento geral para terras raras. Ou até, como um candidato a presidente, aliás, que ganhou, que está aí, temos que extrair grafeno, porque grafeno é muito desejado pelo mundo. Espero que alguém tenha explicado para ele que não é grafeno. Tem que extrair grafita e se ter pesquisas científicas para tornar a grafita um grafeno. Mas nós não temos que extrair para exportar. Temos que mudar essa concepção. Temos que torná-la uma concepção que temos que extrair, sim. Eu concordo, não tenho dúvida nenhuma que temos que extrair. Nós temos que extrair para agregar valor, para desenvolver as pesquisas, os trabalhos em toda a cadeia produtiva, gerar riquezas no nosso país. Como, aliás, todos os países que hoje são industrializados sempre fizeram. E nós também temos que fazer. Não é o extrair e levar para o porto. Não é somente isso. Não pode ser somente isso. E um Conselho Nacional de Política Mineral pode ser um instrumento importante para esse tipo de política, mas desde que não tenha essa composição da forma que está colocada nesse decreto publicado agora. É um decreto que eu espero, né, que esse decreto 11.108, de 22 de junho, ele sirva como tema para a Conferência Nacional de Mineração, se discutir qual mineração queremos. Bem, amigos, como já disse lá no início, se inscreva no nosso canal Mineral, tá? Contribua conosco, mande perguntas. Aí nós estamos também disponíveis no Facebook, no Twitter, no Instagram. Agradeço, tá, ao Marcos Lobo, que nos dá esse apoio técnico, e até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.